Segunda Reis, capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo de número 6. Antes de nós lermos, preste bem atenção no que eu vou falar. O maior desafio que nós temos não é receber uma promessa. A gente recebe. Eu prego para a gente aqui que está debaixo de promessas há muito tempo. Há muito tempo. Eu prego para a gente aqui que está debaixo de promessa mesmo antes de nascer. Deus prometeu você para sua mãe. Eu prego para a gente aqui que vem ouvindo promessas de Deus. Mas receber promessa de Deus não é desafiador. É desafiador receber promessa? Você está aqui na conferência recebendo muitas, ou Deus confirmando muitas. O desafio é tomar posse. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Porque de promessa o cemitério de Belo Horizonte está cheio. Agora a questão não é quantas promessas você recebeu, é quantas promessas você tomou posse. Uma das maiores tristezas que vai existir vai ser naquele dia, lá no grande trono branco, que o papai vai dar o galardão segundo as suas obras, as nossas obras, e ele olhar para a gente e dizer assim: ó filho, eu tinha tanta coisa para fazer através da sua vida na terra, mas você não quis. Eu tinha tanto para liberar na sua vida, mas você não entendeu. Então a questão é, e eu quero responder essa pergunta aqui hoje. Você ouviu Deus liberar muitas sentenças pela manhã, mas agora à tarde você vai aprender. Porque pela manhã Deus liberou muitas sentenças, foi muito profético. E eu fui para o hotel agora em crise. Eu fui para o hotel agora tomar banho e me preparar em crise. Eu falei: Senhor amado, o que eu vou fazer à tarde? Os camaradas pregaram tudo, não sobrou nada. Aí papai disse assim: não filho, use a ferramenta que eu te dei. Então pela manhã você recebeu uma enxurrada de sentença, mas agora eu quero responder a sua pergunta: como tomar posse da promessa que Deus nos fez? Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui estão vivendo a plenitude dessas promessas? Não precisa levantar a mão, não precisa me responder. Eu quero que você pense nisso, nessa pergunta. Quantos aqui estão vivendo? Quantos aqui estão desfrutando? E quantos aqui estão na direção dessas promessas? Segunda Reis, capítulo de número 6. E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Ou o lugar que moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Verso 2. Vamos até o Jordão, cada um de nós, e tiramos de lá cada um uma viga, e construiremos um lugar para morarmos. E ele respondeu: ide. E um deles disse: queres ir com teus servos? E ele respondeu: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão cortaram madeira. Mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor! Ele era emprestado. Verso de número 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e jogou ali, fazendo flutuar o ferro. E disse: pega-o. E ele esticou a mão, ele estendeu a mão e o tomou. E você diz amém. Antes de ministrar, como eu estava dizendo, eu sou natural de Foz do Iguaçu, sou casado há 19 anos. Tenho 40 anos, parece que não tenho, mas tenho 40 anos. Sou nascido em 1982, tenho um casal de filhos: Júlio César filho e Maria Eduarda. O Júlio César, ele tem 12 anos e 1,81 m e calça 43. Estou muitíssimo preocupado. Maria Eduarda tem 1,78 m com 14 anos. Eles são muito altos e são lindos. Lindos. Depois você dá um pulinho lá no meu Instagram que você vai ver. Lindos. Ele é lindo, mas Maria Eduarda é um espetáculo. Ela é tão linda que eu fiz um pacto com Deus, porque eu aprendi o que é primícia. Eu aprendi o que é sacrificar o Senhor. E o primeiro namorado da minha filha eu vou primiciar sacrificando no altar do Senhor. Estou amolando o cutelo. Se é pai de menina, pega no espírito. Se vai ser, pega. E hashtag tamo junto. Só que não. Então,
eu estou aqui, por que eu estou falando deles? Porque eu estou aqui respaldado pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, que está em oração pela minha vida lá em Foz do Iguaçu. Irmãos, o texto que nós lemos é muito pregado, o texto muito conhecido. Tem muita gente aqui que já pregou, já meditou, já estudou demais esse texto. E esse texto, ele revela para nós um ambiente de crescimento, mas um ambiente que vem debaixo de muitas promessas. A vocação profética, ela começa a viver o seu ápice com o profeta Samuel. Mesmo Samuel não sendo o primeiro profeta, foi Samuel que fez com que a vocação profética crescesse, porque ele não foi o primeiro foi Moisés, mas Samuel deu um crescimento muito grande, mesmo ele se dividindo entre juiz e sacerdote. Mas quem elevou o nível da vocação profética foi o profeta Elias. Samuel, ele deu crescimento, tanto crescimento que ele começou a montar espaços físicos para ensinar as pessoas a ouvirem a voz de Deus. Porque naquela época o véu ainda não havia se rasgado, então Deus se comunicava com alguns homens, eram os chamados profetas. E os pais, as mães, os familiares, muita gente começou a sonhar em ouvir a voz de Deus. E começaram a procurar Samuel. E Samuel começou a fazer o quê? Começou a abrir alguns espaços que se tornaram uma espécie de escolas teológicas. Samuel, ele de certa forma começou a abrir esses espaços, mas quem ampliou foi o profeta Elias. Elias, ele fez a vocação profética chegar a um ápice absurdo. Nós vimos o pastor Renan pregando aqui pela manhã sobre isso. Depois da batalha do Carmelo, então nem se fala. A vocação profética chegou a um status que nunca havia chegado antes. E Elias abriu várias escolas teológicas, em Gibeá, em Ramá, em Jericó. Várias escolas foram abertas nesses lugares, mas teve um lugar que se tornou uma espécie de sede, que era a escola de Gilgal. Era a escola que mais tinha tempo, que mais Elias se dedicava tempo a ela. A escola de Gilgal, ela cresceu assustadoramente. Naquela escola, um profeta se destacou. O nome dele muitos não conheciam, mas conheciam pelo serviço que ele prestava. Muitos conheciam um jovem que fazia parte dessa escola, que era aquele que jorrava água na mão do profeta Elias. Ou seja, ele servia Elias. Muitos não sabiam o nome, mas sabiam o serviço que ele prestava. Por quê? Porque no reino de Deus, o nível do seu serviço sempre vai ter que ser, ou precisa ser, maior do que o seu nome. Amém ou não amém? E esse profeta, o chamado profeta Eliseu, se destacou a ponto de onde Elias estava, ele estava junto. Elias se movia, lá estava Eliseu, o homem que jorrava água, ou o jovem profeta que servia Elias. Onde Elias estava, Eliseu estava junto. A Bíblia diz que toda essa movimentação de Elias fez Eliseu ter a ousadia de fazer um pedido a ele. Eliseu olhou para ele e disse assim: eu quero porção dobrada do teu Espírito Santo. Ou melhor, do teu Espírito. Eu quero ser duplamente maior do que você. Irmãos, esse nível de unção que ele pede, ele recebe, porque ele serviu. E quando você serve, você herda o legado de quem você serve. Você só pode pedir uma dupla unção, uma dupla honra de alguém que você serve. É por isso que o serviço que nós prestamos nos dá legalidade para herdar a unção de pessoas. E foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que Elias subiu aos céus no redemoinho, e o manto profético que estava na mão de Elias agora está na mão de Eliseu. E Eliseu agora é o mentor das escolas. Ele é o tutor. Ele é aquele que exerce função pedagógica. Ele é aquele que está à frente dos alunos, ensinando os alunos sobre a respeito, melhor dizendo,
da vocação profética e de como ouvir a voz de Deus. Mas um dia algo acontece. Começa a vir gente de tudo quanto é lugar. E nós sabemos que isso é básico para quem exerce função pedagógica, para quem é mentor, para quem ensina. Todos nós sabemos que quanto mais a estrutura favorece o ensino, mais o ensino se torna excelente. Para que haja excelência no ensino, precisa haver excelência na estrutura. Só que a estrutura quem está prejudicada? A Bíblia diz que começa a chegar cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente. E eles se preocupam. O lugar está apertado. O lugar está gerando desconforto. O lugar está difícil de ficar. E eles resolvem fazer alguma coisa para mudar o que está acontecendo. E preste bem atenção. Toda mudança é precedida por uma indignação. Você não pode mudar se antes não houve desconforto. Eu vou repetir isso aqui. Toda mudança é precedida de uma indignação. Se você se indignou, vai ter mudança. Se você se conformou, não muda. Eles são tomados por uma indignação e eles se reúnem e vão falar com o profeta Eliseu. Coloca para mim novamente em 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1, que eu quero andar no texto com você. Eles vão falar com Eliseu e o texto diz assim, ó: os seguidores dos profetas disseram a Eliseu. Ou em outra tradução diz, disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Preste bem atenção nisso aqui. A visão de crescimento não partiu daqui para lá, partiu de lá para cá. A visão de não, olha aqui para mim. Não foi Eliseu que reuniu os alunos e disse assim: eu tenho um método de crescimento, eu trouxe aqui uma fórmula de crescimento. Não, reúne os obreiros, reúne a igreja, reúne a empresa, reúne os amigos. Não, o marido que chegou para a esposa e reúne os filhos, porque eu tenho aqui um método, uma fórmula. Porque eu viajei para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro, ouvi alguém que é especialista na área e trouxe aqui um método. Eu trouxe uma fórmula. Não, foram eles que chegaram até Eliseu e disseram: o lugar em que nós estamos está estreito. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque existe uma cultura implantada aqui. Existe uma cultura de crescimento implantada no lugar. E olha aqui para mim. O difícil não é querer receber as promessas de Deus, viver o crescimento e desenvolver. Isso não é difícil. O desafio é viver a cultura do crescimento que vem através da cultura do reino de Deus. Como assim, pastor Júlio? Eu vou te explicar. Como que se estabelece uma cultura? Como que eu estabeleço uma cultura em um lugar? Gerando mudança de mentalidade. Se não houver mudança de mente, não tem cumprimento de promessa e não tem crescimento no reino de Deus. Mas pastor Júlio, crescimento tem a ver com o ambiente, sim, mas primeiro começa em você. Tudo no reino de Deus é manifesto de dentro para fora. E olha aqui para mim, se você não crescer e não desenvolver aqui, você não vai crescer em lugar nenhum. A gente quer ambientes favoráveis, a gente quer lugares que nos façam crescer, mas geralmente Deus não está nem aí com ambiente e com lugares. A preocupação de Deus é com você. Mas pastor Júlio, me prova na Bíblia. Eu vou te dar aqui agora um dos textos mais importantes do reino de Deus, e talvez seja a chave mestre do reino de Deus. Projeta para mim Mateus 13:19. Para quem gosta de Bíblia, caminha comigo. Eu não sou uma máquina igual o pastor Jackson.
Mas devagarzinho nós vamos caminhando. Eu sei que você vai chegar junto comigo. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo de número 13, verso de número 19. Mateus 13 e 19. Projeta para mim, por favor. Olha o que Jesus diz. Mateus 13 e 19. A todo que ouve a palavra do reino. Diga comigo. A todo que ouve. Não, me ajuda. Eu sei que você almoçou e está com sono. Diga comigo. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende. Então existem dois níveis aqui: o nível de quem ouve e o nível de quem entende. Qual nível eu estou? O nível de quem ouviu uma promessa ou o nível de quem entendeu a promessa? Olha o que Jesus está dizendo. A todo que ouve a palavra do reino. Tem muita gente ouvindo e não a entende. Mas pastor Júlio, pode alguém estar num ambiente como esse e não entender? Deixa eu te falar, tem gente que passou 30 anos, 40 anos dentro de uma igreja, está guardado no cemitério de Belo Horizonte e não entendeu nada. Tem gente que está há 20 anos, 30, 40 dentro de uma denominação e não entendeu a palavra do reino. Pastor Júlio, mas eu estou aqui, irmão, não vem dar carteirada, porque eu não quero saber quanto tempo você tem de crente. Não desmerecendo a sua caminhada. Eu nasci no lar cristão, mas o pai do filho pródigo, o irmão do filho pródigo quis dar a mesma carteirada no pai. Eu te sirvo há tantos anos. O pai olhou para ele e disse assim: você me serve há tantos anos, mas não entendeu que tudo na casa é seu. Eu te sirvo há tantos anos. É tempo de casa e está fora da festa porque não entendeu. Está fora da festa porque não entende. Porque quem não entende fica fora da festa. Quem não entende se preocupa com quem está chegando agora. Agora quem tem gente que chegou agora e já está desfrutando da festa. Vai pegar. Olha aqui para mim. A samaritana entendeu no primeiro encontro com Jesus o que os discípulos estavam há 3 anos, melhor dizendo. Os discípulos estavam há 3 anos andando com ele. Não entendeu o que a samaritana entendeu no primeiro encontro. E eles estavam achando que estava fazendo uma boa obra. Estão vendo com uma marmitinha quentinha. Jesus está com fome. Vamos dar comida para ele. Aí eles estão vindo com uma marmita. Aí passa a samaritana igual uma doida. Eu vi um profeta. Eu vi um profeta. Eu vi um profeta. Ficou louca. Reparou que tem gente, e geralmente na igreja, quem dá mais problema, irmão, nada contra. Nada contra. Já reparou que tem gente que chegou agora, que está no nível, que tem gente que está 20 anos dentro da igreja, não consegue. Aí está a samaritana, eu vi um profeta. Eu vi um profeta. E está lá achando que está fazendo uma boa obra. Aí chega em Jesus e diz: mestre, come. Irmão, é que a gente romantiza. Mas a resposta de Jesus foi uma voadora com os 2 pés no peito. Olha o que Jesus disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não entenderam. Ó, uma comida eu tenho para comer. Aí eles olham e tentam entender. Mas quem deu comida para ele? Aí Jesus olha para eles e diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E por que ela entendeu que eles não entenderam? Porque os discípulos foram para a cidade trazer comida terrena para Jesus. A samaritana foi para a cidade e trouxe a cidade para Jesus. O nível que você entende faz você se movimentar. Quem entende se movimenta da maneira correta. Deus quer te dar sabedoria para que você se movimente na direção certa.
eu te pergunto, você que está aqui hoje, qual nível de entendimento você está? Já reparou? Presta atenção. Já reparou que tem gente que hoje está dentro da igreja perdendo tempo com coisas que um dia você perdeu? Você olha e fala assim: irmão, para com isso. Porque olha aqui para mim, você não pode desfrutar daquilo que você não entende. Vou repetir isso aqui, que é para escrever, para anotar. Você não pode tomar posse se antes você não entendeu. Uma promessa continua sendo promessa enquanto não tem entendimento na terra. Eu vou dizer algo aqui para você que mudou a minha vida quando eu entendi. O céu não age, o céu reage. Tem culto que você entra aqui esperando a ação do céu, que é o céu que está esperando uma ação sua. Tem culto que entra aqui, é que a gente espiritualiza coisa que não é espiritual, irmão. Que é um exemplo, dinheiro. Já vi gente que oferta e dizima, que vive aquela vida na miséria. Por quê? Porque não entende. E você, eu sei que agora te confrontei, até para dar glória, agora foi difícil. Porque tem crente, às vezes a gente está orando: Senhor, nós repreendemos um migrador. Depois, irmão, se é demônio ou não é, depois a gente questiona isso. Mas não é isso. Eu repreendo o devorador, o migrador, o demônio que foi. E o demônio está dizendo: não me repreende não, que tem uns 10 anos que eu não passo na casa dela. Porque se eu passar lá, ela pede dinheiro emprestado. Você ri? É que você está espiritualizando coisa que não é espiritual. Não vai ter entendimento e sabedoria para gerir o seu dinheiro, para você ver. Aí a gente fica aqui: não, que Deus vai dar, receba. E Deus está dizendo: vou dar. Não, ela não entendeu. Toma posse. Não entendeu. Irmão, olha aqui para mim, eu vou repetir isso aqui que é para te confrontar. Só toma posse da promessa que não entende. E olha aqui para mim, você acha que dá trabalho para Jesus tirar você de onde você está? E a gente briga. E geralmente quando Ele quer trabalhar na gente, é no lugar que a gente não quer estar, que Ele nos coloca. Aí a gente briga: quero sair daqui. Deus fala: sai não, foi eu que te plantei aí. Senhor, me tira daqui. Deus fala: não, eu estou usando um lugar para mudar você. Você acha que dá trabalho para Deus tirar você do seu lugar? Segundo os historiadores, levou 20 horas, Leandro, para tirar o povo de Israel do Egito. Em torno de 18 a 20 horas para tirar aquela multidão. Mas sabe quantos anos levou para tirar o Egito de dentro do povo? Dá mais trabalho para Deus. A gente dá mais trabalho para Deus para mudar o entendimento do que mudar o ambiente. Quer um exemplo? Pega uma moradora aqui de rua de Belo Horizonte, leva para sua casa, dê a sua melhor roupa, dê o seu melhor tênis, deixa ele zerado, dá um grau. Isso vai ser difícil? Talvez seja um pouco complicado, mas o mais difícil vai ser tirar a rua de dentro dele. E o reino de Deus não vem tirar a gente da miséria. O reino de Deus vem tirar a miséria de dentro de nós. Não preciso do seu glória a Deus. Isso, segura aí, que eu sei que é difícil dar glória agora. Porque é sobre entendimento. Aí eu te pergunto, irmãos, olha aqui. Talvez no Brasil eu seja um dos pregadores que mais fale sobre metanoia, sobre transformação de mente. Porque quando eu compreendi que tudo começa aqui, a maior guerra que você trava não é aqui, é aqui. Eu vou te dar uma chave aqui poderosa. Toda mente é um jardim. É como se o Éden estivesse na sua cabeça. E quem cuida do Éden? Deus. Era Deus que cuidava do jardim? Não! Deus deu autoridade para Adão. A terra é sua, sujeitai-a, exerça domínio. Se você não governar a sua mente, você não vai governar em lugar nenhum. Antes de José ser governador, ele teve que aprender a governar os seus instintos. Pô, pastor Júlio, depois do almoço aí fica difícil. Pô, me ajuda. Me ajuda, acho que eu errei o endereço, eu vou para casa. Mas preste atenção. Toda mente é um jardim.
E todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Vou repetir. Toda mente é um jardim. E todo jardim tem uma serpente disposta. O homem não caiu quando comeu do fruto. O homem caiu quando deu ouvido à serpente. Pastor, o pecado entrou quando o homem comeu do fruto. Foi antes. O pecado entrou. Olha aqui, todas as vezes que Deus te der uma direção, o diabo vai vir roubar essa direção de você. Todas as vezes que Deus libera uma promessa, você acha que a sua guerra começou a ser travada? Irmãos, olha que a sua guerra vai começar a ser travada quando acabar essa conferência. Porque tudo que foi liberado aqui, o diabo vai querer roubar de você. Mas pastor Júlio, como que eu acabo com essa serpente? Continua o texto para mim. Quando você não entende, o que acontece? Vem o maligno e rouba. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Me ajuda. Vem o maligno. Volta o texto para mim. Eu quero ler de novo com você. A todo que ouve a palavra do reino, diga comigo, ele ouviu, mas não entendeu. Continua. Vem o maligno. Ele não entendeu. O que acontece? Vem o diabo e... Ó a serpente. Por que o diabo rouba? Porque ele não... Então tudo que você não entendeu, o diabo te roubou. Verdade do texto. Tudo que você não entende, o diabo te rouba. Aí eu pergunto para você que está aqui hoje: qual é o cofre do reino de Deus? Entendimento. É por isso que Paulo diz assim, ó, transformai-vos pela renovação do vosso. E onde o Deus desse século trabalha para cegar o quê? Entendimento. O diabo não quer roubar seu carro. Você acha que o diabo está lutando para tirar algum bem material seu? O diabo só precisa roubar o seu entendimento. Porque se Satanás roubar o seu entendimento, ele rouba tudo de você. Agora eu pergunto para você que está aqui: o que você tem entendido acerca das promessas de Deus? Porque mais importante do que a promessa é o que você entende a respeito da promessa. O que você tem entendido? Ou você vai morrer com essa promessa aí, pregador? Ou você vai morrer com essa promessa aí, ô empresário? Ou você vai morrer com essa promessa aí, ô missionário? Ou você vai morrer com essa promessa aí e vai levar ela para o cemitério? Porque entre a promessa e viver a promessa existe um entendimento que Deus quer te levar. E é o seu nível de entendimento que vai levar você a desfrutar. E eu vou repetir: você não pode desfrutar daquilo que você não entende. Por que Deus tira, pastor Júlio, por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que Deus tira o povo de Israel do Egito, vai levar para Canaã e coloca um deserto no meio? Por que Deus tira o povo do Egito, vai levar para a terra prometida e coloca obstáculos no meio? Para que o povo não entre na terra prometida querendo construir tijolos para Faraó. Porque na terra prometida você não constrói para Deus, é Deus que edifica você e através de você. Na terra prometida existe um favor de Deus. E levanta a mão que eu quero profetizar. Receba isso em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai viver ainda esse ano. Não, eu vou estender, Deus manda, eu vou estender. Você vai viver nos próximos 2 anos. E você vai crescer nos próximos 2 anos. O que você não cresceu nos últimos 10, você vai entender nos próximos meses. O que você não entendeu até aqui, receba sobre a sua mente a mente de Cristo. Receba o entendimento do que é o reino de Deus, para que você cresça. Quem pode adorar? Quando alguém entende, o que ele coloca lá, 2 Reis, capítulo de número 6? Eles vão. Primeiro eu entendo, segundo eu faço o quê? Segundo eu comunico. A gente viu aqui o pastor Relan, parece que a gente montou a mensagem junto. Por quê?
Porque não tem como conquistar a promessa sem a comunicação correta. Não tem como crescer no reino de Deus sem a comunicação correta. Você quer um exemplo? Pega aí os relacionamentos. 90% dos relacionamentos, se não for mais, que estão com problema. Estão com problema por conta da comunicação. A comunicação, ela é essencial para o cumprimento das promessas de Deus. Porque primeiro eu entendo, depois eu comunico. E disse Deus, a comunicação é essencial. Aí eu pergunto, como que estão as palavras na sua boca? Porque o texto diz assim, ó, os seguidores dos profetas disseram, eles comunicaram. Se a gente tem um desejo de viver o que Deus tem para nós, se a gente tem um desejo de gerar crescimento, de viver o crescimento, o que a gente precisa fazer? Alinhar a comunicação. E esse é um dos maiores desafios que nós temos. Nós vivemos uma geração que não tem paciência para comunicar. Tem gente que comunica melhor com os de fora de casa do que com os de dentro. Tem tempo para todo mundo fora de casa, mas não tem tempo para os que estão dentro. E quer viver crescimento. Quer viver crescimento. Quer tomar posse das promessas. E disseram, e você acha que é fácil? Pensa comigo, Moisés chegar na frente daquele povo todo. Reunir o povo. Pastor Pedro, Moisés reunindo o povo e dizendo assim: povo de Israel, Deus me apareceu. Alguém levanta o dedinho. Deus, Moisés, que novidade. Aqui no Egito o que mais tem é isso aí. Aqui é Deus. Piolho aqui é Deus. Deus, o Nilo é Deus. Aqui o que mais tem é Deus, Moisés. Ora, aqui Deus. Não, Deus me apareceu numa sarça. Agora vamos ter problema. Sarça pegar fogo é coisa mais comum, Moisés. Só que essa sarça pegava fogo e não se consumia. Ficou doido. Olha o desafio de Moisés. Olha o desafio de Noé. O camarada é lavrador, cuidava da casa. O camarada se dividia entre os afazeres da casa e os afazeres da lavoura. Aí um dia ele chega em casa e diz assim: ô esposa, chama os filhos aí, porque Deus apareceu, falou comigo. Fazer o que, pai? Não, nós vamos construir um barco. O que é barco? Não, é que vai chover. O que é chuva? Porque o que molhava a terra era um orvalho. E agora o camarada tem que chegar na frente dos filhos e dizer: vai cair um dilúvio. O que é dilúvio? Irmãos, olha aqui para mim. Se a gente não tiver a comunicação correta, Deus não vai cumprir as suas promessas. Mas como assim, pastor Júlio? Quando Deus comunica, não tem confusão. O mesmo anjo que levou uma mensagem para José levou a mensagem para Maria. E o mesmo anjo que levou a mensagem para Maria levou a mensagem para o José. Por quê? Porque quando Deus coloca a palavra correta na nossa boca, não tem confusão. Ele alinha tudo e o nome dele é glorificado. Tem alguém entendendo aqui? E a gente peca aqui, porque Deus falou comigo. Aí chega um marido dentro de casa achando que é o macho alfa e dizendo: se você não aceitar, mulher, Deus vai tratar com você. Aí a esposa, que acha que é a quarta pessoa da trindade, porque sobe monte e desce monte, chega no marido e diz assim: ó, Deus falou comigo e ai de você. É assim que funciona. Aí chega o filho e diz assim: não, Deus falou comigo, mãe, e se a senhora não aceitar, Deus vai conversar com a senhora. Quando a palavra vem de Deus, a comunicação é alinhada. Por quê? O que Deus coloca no seu coração, no tempo certo Ele vai colocar no coração de alguém. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Deus vai colocar palavras que vão desconectar você de pessoas, mas vão conectar você com a pessoa certa. Aleluia. Tem gente que não vai entender o que Deus te deu, mas fique tranquilo, continue comunicando, porque é o Deus que coloca a palavra certa na sua boca, quebrando o coração de quem está no mesmo propósito. Se Deus falou para você, Ele vai abrir o coração de quem está alinhado ao propósito que Ele tem para a sua vida. Tem alguém que pode dar glória por essa palavra?
Terceiro, para você que está caminhando na mensagem. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que coloca para mim, o lugar onde moramos. Diga comigo, eles habitam. Não, me ajuda, eu sei que você está com fome. Diga comigo, eles habitam. Eles moram. Olha aqui. Você não pode tomar posse da promessa se você não tem sentimento de pertencimento. Vou repetir. Eis que o lugar em que moramos, eis que o lugar em que habitamos. Sabe o que mostra aqui? Sentimento de pertencimento. E esse é um dos maiores desafios dessa geração: se sentir pertencente. Eu vou te dar 3 inimigos do pertencimento aqui. 3 inimigos do pertencimento para você que está anotando. 3 inimigos do pertencimento. Primeiro inimigo do pertencimento: coração dividido. Promessas de Deus não se cumprem na vida de quem está com o coração dividido. Eu vou repetir aqui, irmãos, isso aqui é uma mensagem para você sair daqui vivendo a promessa de Deus. Promessa não se cumpre na vida de quem está com o coração dividido. Quer um exemplo? Sai de Brasília e Deus fala para vir para BH. Aí ela ora antes de vir. Ele ora. Aí ora. Paga o preço na oração. Deus usa profeta, Deus usa pregador, Deus usa pastor. Aí vem para BH. Só que vem aqui, chega aqui e começa a dar tudo errado. Aí ela começa a querer voltar. Por quê? Porque não saiu do jeito que ela queria. E geralmente quando é de Deus, não sai do jeito que você quer. Vou repetir. Geralmente por ser de Deus, não vai sair do jeito que você quer. Porque Deus não segue a sua agenda. Deus não segue a sua programação. Deus não cabe na sua caixinha. Deus não usa forma. Deus usa formas. Eu vou repetir. Deus não usa forma, Deus usa formas. Se você está orando ou se movimentando do jeito que Deus quer, vai piorar. Mas se você continuar firme nos pés dele, Ele faz tudo se encaixar. Não, eu não entendo. Antes de orar, falou que era de Deus. Começou a dar errado, deixou de ser de Deus. Não, me explica, que negócio é esse que é de Deus e deixou de ser porque não saiu do jeito que eu queria. Crente que se move desse jeito, se move por circunstância. Agora, crente que se move pela palavra, está dando tudo errado. O que me sustenta é uma palavra. Está tudo se perdendo, eu estou de pé por conta de uma palavra. Está tudo desabando, eu estou dormindo porque estou numa palavra. Você não pode controlar uma tempestade que você não dorme dentro dela. Eu vou repetir. Você só tem autoridade sobre uma tempestade se você descansa dentro dela. Quem descansa, confia naquele que tudo pode. Quem descansa, faz assim. Aí vem pra cá. Aí se divide entre BH e Brasília. Porque o fisicamente tem que ficar aqui, mas o coração. E olha aqui pra mim. Sabe por que a mulher de Ló foi destruída? Porque o coração se dividiu. Fisicamente fora da cidade, mas o coração ficou. E como que eu faço, pastor Júlio, para saber onde está meu coração? Presta atenção onde os seus olhos olham. Porque os seus olhos sempre vão olhar para onde está o seu coração. Pastor Júlio, como que eu sei? A ordem de Deus era essa, ó. Vai. Aí ela vai e se divide. Aí ela olha. Quando ela olha, ó, tem gente aqui que está paralisada nas promessas porque se dividiu. Eu vou repetir aqui. E se você continuar paralisado, a conferência vai acabar e você vai continuar no marasmo.
Sabe por que existe essa conferência? É para Deus te alinhar, é para Deus te ajustar. Se Deus falou avança, pega o coração e leva junto. Vai dar saudade, vai olhar no WhatsApp e vai ficar morrendo de saudade, vai chorar de saudade, mas somos igual Paulo, deixando o que para trás fica. Eu avanço para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. O que ficou vacou, fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Acabou. Deixa eu falar aqui. Eu sei que tem muito jovem aqui, mas eu vou falar. Eu estou cansado dessa guerra geracional dentro das igrejas, de jovens que não entendem os mais velhos e de velhos que não entendem os mais jovens. E isso nos mina. Isso mais nos divide do que nos ajunta. Porque avivamento é velhos, jovens e mancebos. Avivamento não é o vento veemente, impetuoso, enchendo a casa, é consequência. Mas o avivamento foi o que Pedro viu. Pedro olhou a profecia de Joel se cumprindo e disse: opa, tem um movimento aqui. Ele olha para um canto do cenáculo, os mais velhos olhando para os jovens e sonhando com eles. Eu vejo Deus usando vocês poderosamente. Ele olha para o outro lado e vê os jovens tendo visões e dizendo: e nós estamos tendo visão, que juntos somos fortes no reino de Deus, e o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Ele olha do outro lado e os jovens, as crianças, profetizando. Ele: eita, tem um avivamento aqui. Tem um avivamento aqui. Mas a gente fica nessa guerra geracional. Olha aqui para mim. Pastor Júlio tem uma playlist de música antiga, de Voz da Verdade, Atos 2, Rebanhão. E aí vai, irmão. Não se acende a luz do sol, nos 220 volts dos palácios de Brasília. Irmãos, olha aqui, oficina G3, no auge, nos tempos. Mas hoje em dia, eu não deixo de adorar com os meus filhos, porque o tempo, olha aqui, coração dividido entre uma geração e outra, não. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vocês acreditaram no que eu fiz? Então creia que vocês vão fazer obras maiores. Nós temos que olhar para os nossos filhos e acreditar que eles irão mais longe do que nós. E eu estou falando não só para pais biológicos, eu estou falando para pais espirituais. Porque tudo que Deus dá para um homem é para uma geração. Eu vou repetir: tudo que Deus dá para um homem é para uma geração, e o que Deus te deu é para derramar nessa geração. É tempo de unir os corações e deixar o que nos divide de lado, para dizermos: aleluia, aqui não tem ninguém de Apolo, aqui não tem ninguém de Pedro, aqui não tem Armínio nem Calvino. Nós somos de Cristo. De Cristo. O que você está dizendo, pastor Júlio? Quer viver as promessas? Alinhe o coração. Porque homens inteiros não tomam decisões pela metade. Homens inteiros tomam decisões inteiras. Se Deus falou para avançar, avança. Não olha para trás não, camarada. Deus não tem prazer em quem recua. Aí fica de mimimi, fica de chororó perante Deus, e Deus está falando: cresce, rapaz, deixa de ser imaturo. Todas as coisas cooperam. Olha aqui, todas. Eu tenho que deixar claro aqui. Paulo está dentro de uma prisão, escrevendo a igreja de Filipos, com as costas arregaçadas, arrebentada, e ele está escrevendo: quero, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu. Tudo que acontece contribui.
Levanta a mão para receber. Deus te trouxe nessa conferência para alinhar o seu coração e o seu espírito. Por mais difícil que esteja, Deus está dizendo: eu quero você por inteiro. Para de se entregar pela metade. Não existe meio obediência. Ou você obedece ou não obedece. Alinha seu coração. Senhor, está difícil. Para de brigar com o lugar. É melhor ser sarça no deserto e queimar por uma promessa e despertar os libertadores, do que ser figueira em Jerusalém, terra fértil e não produzir fruto. Não é sobre o lugar, é sobre uma presença. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga: para de brigar com o lugar. Deus vai fazer florescer no lugar que Ele te plantou. Receba isso no Espírito. Receba isso no Espírito. Segundo inimigo do pertencimento. Senta aí. Vai ver o que Deus vai fazer daqui a pouco. Espera. Já vamos chegar junto. Segundo inimigo do pertencimento. Primeiro, coração dividido. Segundo, coração fechado. Olha aqui para mim. Se você entrar numa conferência como essa, de coração fechado, você sai do mesmo jeito. Mas pastor Júlio, Deus não despede ninguém vazio. Por que tem gente que sai vazio? Pensa comigo. Pastor Júlio, Deus não despede ninguém vazio. E por que tem gente que sai vazio? Porque a culpa não é de quem serve a mesa. A culpa é de quem não tem fome. Não, eu vou ter que repetir. Não pegaram. A culpa não é de quem serviu a mesa. A culpa é de quem não tem mais sede nem fome. Mas tem uma geração que canta: eu não trouxe nada para a mesa, mas eu trouxe uma sede, uma fome. Eu trouxe uma sede, uma fome. Uma fome, uma sede. Só quem entrou nessa conferência com fome, com sede. Agora, eu quero mais. Eu quero mais. Diga comigo, é a minha fome que determina se eu vou tomar posse da promessa ou não. Olha aqui para mim. Salomão disse que é mais fácil conquistar uma cidade do que alguém que fecha o coração. Vou dizer para você: você conquista BH, mas não conquista alguém que fechou o coração para você. A pior coisa que tem é um filho que se fecha o coração para o pai. Não tem nada que faz esse pai ministrar no coração do filho. Você sabe por que Esther saía do trono para ouvir Mardoqueu, que estava na porta do palácio? Você consegue imaginar uma rainha que tem os sábios, que tem a biblioteca real, que tem tudo à disposição dela, mas ela larga tudo e vai sentar na porta do palácio com Mardoqueu e pedir pro tio: o que eu vou fazer, tio? Nosso povo está sendo oprimido. Existe uma estratégia maquiavélica que vai acabar com o nosso povo. O tio olha para ela e aconselha. Por quê? Porque o tio tinha o coração de Esther. Olha aqui para mim. O senhor, pastor Pedro, não pastoreia alguém que fecha o coração para você. Não pastoreia. Pastor Júlio não prega se o camarada estiver aqui dentro julgando a ministração e me criticando, e me lendo, e traçando uma régua aqui. Não adianta eu pregar. Pode ser a melhor mensagem, ele vai sair daqui vazio, porque se fechou o coração no ambiente. Eu quando saí do seminário teológico, ninguém me suportava. Aí eu saio do culto, sentei no banco de trás, solteiro. Meu pai sentou e falou assim: e aí, filho, que culto abençoado, né? Falei: pai, pregador fraco. Meu Deus, um evento desse, me traz um pregador desse. Minha irmã abre a porta, senta do outro lado e diz assim:
Que palavra! Que culto abençoado! Que mensagem! Hoje eu saio daqui abastecida. Meu pai só deu uma olhadinha. O problema estava no pregador. Você sabe qual é o problema? A gente fecha o coração por conta da circunstância. Tem promessa de Deus que não vai se cumprir na vida de muitas pessoas que fecharam o coração. E sabe qual é um dos sinais da apostasia? Um dos maiores sinais da apostasia: coração fechado. Aí vem a palavra de Deus e diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará fé? Porque essa é a geração que mais fala de amor. Um Deus amoroso, mas não tem nem fé para crer num Deus de justiça. Essa é uma geração, ai Deus, muitos estão se apostatando, porque fecharam o coração para aquilo que é ensinado aqui. Fecharam o coração para aquilo que está escrito aqui. Fecharam o coração para as promessas. Deus falou, irmãos, olha aqui para mim, tem promessas que você se esqueceu porque seu coração fechou. E Deus trouxe você para essa conferência para te fazer lembrar de coisas que Ele te prometeu há 10 anos atrás. E Ele está dizendo, você se esqueceu, mas passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Deus está dizendo para mim, pastor Daniel, que esse é um tempo que Deus vai alinhar os corações. Aleluia, corações serão abertos para o que vem do céu. Aleluia, receba o que fosse necessário agora. Deus vai trocar, vai tirar o coração de pedra e vai dar o coração de carne. Terceiro inimigo do pertencimento: coração sem fé. Olha aqui para mim, não é o tamanho da promessa que Deus fez para você, é o seu nível de fé que conta. É o seu nível de fé. Eu estou um dia, terminei de pregar, sabe aquele culto de domingo pela manhã no retiro? Nos encontros com Deus, domingo pela manhã. Aí eu saí para comer, estou eu na mesa para comer, chego mais jovem, pastor. Falei, filha, deixa eu comer. Não, pastor, me ajuda. Falei, o que foi, filha? Ninguém acredita no meu ministério. Aí me deu uma lista. Minha mãe não acredita, meu pai não acredita, meu tio não acredita, meu pastor não acredita. E deu a lista. No final eu falei, filha, nem você acredita. Porque a pergunta não é quem acredita, a pergunta é você. A pergunta não é quem, a pergunta é, você crê? Porque se você crê, tá para nascer o demônio, a fofoca, a calúnia, que vai tirar você do rol das promessas. Você crê? E eles dizem assim, ó: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Diga comigo, o lugar ficou pequeno. Olha aqui para mim. Toda promessa tem a ver com visão. Toda promessa que determina a sua fé, mas a sua visão caminha com a sua fé. Um dos livros mais poderosos que eu li foi o livro do Dr. Myles Munroe. Uma das minhas maiores inspirações, Myles Munroe. Fenômeno. Poucas pessoas falaram sobre o reino de Deus como o Dr. Myles. Tudo que eu aprendi acerca do reino de Deus, aprendi através de Jesus Cristo e também pela pessoa dele. E ele escreve num livro chamado O Poder da Visão. Eu tenho pedido para que alguma editora publique esse livro de novo, porque você vai achar ele na internet em PDF, em e-book. Tem uma águia na capa e ele narra o poder de uma visão, o poder da visão. E ele conta a história de Walt Disney.
Diz ele que quando o parque estava pronto, o Walt Disney ficou doidinho dentro do parque. Sabe quando tudo está legal, mas está faltando alguma coisa? Dr. Myers disse que o homem ficou doido. Falou, não, está faltando alguma coisa. Está todo mundo encantado. E ele está dizendo, não, falta alguma coisa. Aí ele vai para casa e sonha. E ele sonha com uma montanha russa, a Space Mountain. Aí ele senta com o engenheiro, com o arquiteto, e começa lá a desenhar. Os picos os picos de adrenalina, as curvas, mais íngreme, aquele negócio todo. Ele desenha. Muitos aqui conhecem essa história. Aí diz que no dia da inauguração está lá o laço vermelho. Um homem morreu, Jackson. O homem não está lá. E o primeiro a discursar é o arquiteto. O arquiteto pega o microfone para discussão e começa. Que pena que o senhor Disney não está aqui para ver a montanha que ele sonhou. Que pena que ele não está aqui para desfrutar daquilo que ele sonhou, desfrutar da visão que ele teve. Até que a mulher de Walt Disney pega o microfone. Ela cumprimenta todos, vira para aquele arquiteto, para aquele projetista, para aquele engenheiro, e diz para ele assim: o senhor está errado, me perdoe, mas o Walt Disney desfrutou dessa montanha antes de nós. Ele andou em cada curva, ele sentiu todas as adrenalinas que nós vamos sentir. Ele sentiu antes, porque a visão faz a gente desfrutar daquilo que ainda não existe. A visão faz você desfrutar daquilo que não existe. Olha aqui para mim. Primeiro, não é os seus pés que chegam, é a sua visão que chega. Primeiro, não é a sua mão que toca, é a sua visão que chega. E olha aqui para mim. A história não narra o nome dos 12 espias. A história só narra o nome de 2. Os 2 que tiveram visão. Porque quem não tem visão não conta história e não entra para a história. Pode procurar, não tem o nome dos 12, mas tem o nome de 2, Josué e Caleb. Por quê? Porque eles pisaram na terra e disseram: essa terra é nossa. Mas tem Jebuseus, é nossa. Mas tem os cananeus, é nossa. Mas está tomado de obstáculo e de inimigo. Mas não é sobre a circunstância, é sobre uma visão. E quem tem fé não caminha por vista. Quem tem fé se move pela visão. Se é para Jesus, faça melhor. Se Deus prometeu a terra, só quem tem visão toma posse dela. Por que Deus enche a terra da promessa de inimigos? Por que Deus enche a terra da promessa de obstáculos? Para garantir que só quem tem visão tome posse dela. Covardes e medrosos. Pastor, eu tenho uma promessa de Deus. Grande coisa. Tem gente que não tem o tamanho da sua promessa, que está mais longe do que você. Ah não, porque Deus prometeu que vai fazer. Tem gente que Deus não prometeu, que prometeu para você que está mais longe. Por quê? Porque é melhor do que você? Não, porque tem uma visão maior que a sua. Porque tem a visão maior que a sua. Já entrou em crise? Às vezes você vê alguém pregando que não prega o nível de mensagem que você prega. A gente não é bobo, irmão. A gente tem uma modéstia mentirosa. Mas a gente não é bobo, a gente sabe o que Deus nos deu. A gente sabe da nossa capacidade e da nossa criatividade. E por que tem gente mais longe do que a gente, que não tem o que nós temos? Porque nos falta. E se a mente transforma, se você entender, a primeira coisa que vai mudar na sua vida é a sua visão. E a tipologia do crente na Bíblia, sabe qual é? Tem várias, mas uma das principais: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Deus te trouxe aqui para te dar visão de águia.
Deus te trouxe aqui para te dar. Eu vou profetizar hoje aqui em BH, esses dias de conferência. Deus estabeleceu na Boas Novas Church o ninho das águias. Eu vou repetir. Deus estabeleceu na Boas Novas Church o ninho das águias, para que Ele amplie a sua visão, para que você voe. Quem pode adorar? Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Deixa eu te perguntar, como que está a sua visão hoje? Porque você é do tamanho da sua visão. Diga comigo, eu sou do tamanho da minha visão. Se a sua visão for grande, você é grande. E não tem como andar com Jesus e ter visão pequena. Porque cada vez que eu ando com Cristo, a minha visão amplia. A minha visão é enorme. Irmãos, olha aqui para mim. Eu já vi o lugar onde eu vou chegar. Eu só estou me movendo para lá. Eu vou repetir. Eu já vi onde eu vou chegar. Porque a promessa já me apontou o lugar. Receba isso em nome de Jesus. Comece a ver o lugar onde você vai chegar. Se de Deus prometeu, empresário, começa a ver o lugar que você vai chegar. Se Deus te prometeu, mãe, pai, começa a ver o que Deus vai fazer em você e ver aonde os seus filhos vão chegar. Se Deus prometeu a você, começa a ver onde Deus vai te levar. E se mova, se mova, se mova. Diga comigo, eu vi o lugar onde Deus vai me colocar. E estou me movendo para lá. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Diga comigo, eles querem crescer sim ou não? Mas eles falam assim, Leandro, ó, vamos até o... Por que eles falam vamos até o Jordão? Eu nunca fui para Israel. Nunca fui. Não tive essa graça ainda. A minha visão já foi. Tem mais alguém aqui que vai comigo? Vamos. Preste atenção. Mas eu sou estudioso acerca. E eu sei que uma das partes mais baixas de Israel está no nível do Jordão. Está nas margens do Jordão. Porque no reino de Deus, olha aqui para mim, antes das promessas crescer para cima, ela vai te fazer crescer. Vamos até o... Sabe o que ele está dizendo? A gente vai subir, mas antes a gente vai... Olha aqui para mim. Para Deus, o seu crescimento não é mais importante do que a estrutura que vai sustentar esse crescimento. Eu vou repetir isso aqui. Mais importante do que crescer para cá é os fundamentos, é as bases. E onde Deus mais trabalha quando quer fazer você crescer é nas suas bases, é na sua estrutura, é onde Deus te movimenta. Sabe quando Deus tira e você... É onde Deus... Por quê? Porque no reino de Deus, a fachada do prédio não é mais importante que a estrutura que o sustenta. Olha aqui para mim, eu vou dizer, tem gente comprando casamento pela fachada do prédio. Olha aqui, olha aqui. Não tenho nada contra, nada contra. Nada contra, nada contra, nada contra. Pastor Júlio, você tem alguma coisa contra? Nenhuma. Mas no reino de Deus não importa talento. O que importa é o comprometimento. Olha aqui, eu vou dizer, você veio aqui para aprender sobre promessa. Não adianta. A vitrine da loja é maravilhosa, mas não tem depósito.
Você olha, é lindão, senta 5 minutos para conversar com ele, para você ver, decepção total. Sabe quando você entra na loja, você vê aquele tênis espetacular, relógio, né, irmã? Aquele calçado que você tem 150, mas não tem um para vir para a igreja. Aí você entra, olha na vitrine, maravilhoso. Você entra na loja, pede o seu número e não tem. Como é que você sai de lá? Tem gente que é só assim. A vitrine. Tem casamento aí hoje que está desmoronando, porque foi conquistado dessa forma. Pastor, eu vou falar. Pastor Mário Salles, pregando nos anos 90. Pastor lá do Peru, pregando, da Colômbia, pregando nos anos 90 para mais de 5 mil jovens numa conferência. E ele conta isso. Diz ele que está lá na igreja, preparando o sermão, chega uma jovem. Pastor! Vim aqui para o senhor fazer meu casamento. Peraí, filha, você já falou com a secretária para marcar a data? Já falei, pastor, só vim aqui perguntar para o senhor vai fazer. Não, vamos fazer, filha. Mas, deixa eu te perguntar, com quem que você está namorando? Que a igreja é grande. Eu estou namorando com fulano. Quando ela falou o nome do fulano, deu uns 3 tipos de calor na espinha do pastor. E o pastor nunca fala, filha, sai dessa. Logo de cara, a não sei que seja um pastor Pedro, mas geralmente não fala. É que aqui ele não é. Irmão, o pastor Pedro Daniel não é normal, não. Ele é diferente. Ele já fala é na lata. Mas se sou eu, a maioria, o que faz? Filho, vamos orar. Irmão, se pastor falou, vamos orar. Filha, vamos orar. Não, pastor, está orado. Está orado, filha? Não, pastor, está orado. Não, filha, vamos fazer uma campanha, 7 dias, eu e você. Não, pastor, já a campanha está feita. Não, pastor, é resposta. Pastor, e ela convenceu. Aí o pastor disse assim, tá bom, filha, vamos fazer um casamento. Quando ela está saindo na porta, o pastor faz uma pergunta para ela. Filha, me dê um motivo para você casar com ele. Só um. Ela está saindo na porta, ela vira para o pastor e diz assim, pastor, é que eu quero acordar com aqueles belos olhos azuis do meu lado toda manhã. Filha, é só esse o motivo? Pastor, eu quero algo para os meus olhos. Você quer o que, filha? Eu quero algo para os meus olhos. O pastor fez o casamento. Na lua de mel, ela volta. Aí o pastor está lá, tranquilo na igreja, ela entra. Pastor! Pastor! Ela se ajoelha com o cabelo no rosto. E o pastor tira o cabelo do rosto dela e ela está com os olhos. E o pastor Dario Salas, o nome dele, ele é espanhol. E ele fala, ela estava com os olhos rojos. Eu lembro disso até hoje. Aí ele disse, o que foi, filho? Ele me bateu, pastor. Te bateu, filho? Bateu. Aí o pastor já entrou. Filha, você não queria algo para os seus olhos? Você teve. Olha aqui para mim. Sabe o que eu aprendo aqui? A estrutura vale mais que a beleza. Porque nós temos uma geração, uma sociedade que tem aplaudido. E olha para as redes sociais para você ver. Olha para os TikTok da vida, para os Instagrams da vida, aos corpos instagramáveis. Pastor Júlio, nada contra, desde que os fundamentos estejam sólidos. E eu prego para uma igreja que pode até malhar na academia, mas também malha o joelho nas madrugadas com Deus. Eu prego para a gente aqui que vai para a academia todo dia, mas tem vida no altar. Tem vida no altar. Tem fundamento, está firmado na rocha de Meribá. Deus une propósitos que têm fundamentos. Deus une propósitos, sim. Deus não une pessoas, Deus une propósitos, sim. Mas Deus une propósitos
Ela é linda, mas tem joelho no chão. Ele é lindo, mas é homem de Deus. Aleluia, eu profetizo. Cadê os solteiros aqui? Eu quero profetizar, só você que é solteiro. Se você é casado, baixa a mão que eu já vou profetizar na sua vida. Primeiro para os solteiros. Deus olhou para você e disse: calma, a minha graça te basta. Calma, é no meu tempo. Calma, eu não vou preparar alguém melhor para você. Eu vou te tornar melhor para alguém melhor. Eu estou encerrando. Cadê os casados? Levanta a mão. Eu repreendo todo o adultério. Eu repreendo todo demônio que tem se levantado contra a vida dos casais nas igrejas. Eu profetizo casamentos sólidos, fundamentados, cordão de 3 nó, que não rompe. Você, ela e ele. Você, ele e ele. Quem dá glória? Cordão de 3 nós. Cordão de 3 nós. Receba. Eu caminho para encerrar agora de fato. Quando o pregador fala caminha para encerrar, ele prega mais meia hora. Já foi embora se for falando, eu não sei porque o pregador fica falando essas coisas. Mas eu vou encerrar. Olha aqui para mim. Um deles olha para ele e diz assim: serve-te de ir com nós. Por quê? Porque Eliseu antes disse: ide. Eliseu poderia ter dito, olha aqui para mim, já estou encerrando. Eliseu poderia ter dito assim: ó, vocês estão querendo crescer? Perto de mim ninguém cresce mais do que eu. Porque tem gente por aí que ninguém pode cantar mais do que ele. Ninguém pode dançar mais do que ele. Ninguém pode pregar mais do que ele. Ninguém pode ter uma empresa melhor do que ele. Tem gente que se incomoda com o crescimento dos outros. Tem gente que é assim. Por que José não se incomodou com o sonho do copeiro e do padeiro? Porque José sonhava. E quem sonha não se preocupa com o sonho dos outros. Não se preocupa. Olha aqui. O que Eliseu disse? Vocês querem crescer? Vão. Comigo? A estratégia é de vocês. Vai. Aí alguém para e diz: não, você vai com a gente. Serve-te de ires. Coloca para mim: serve-te de ires com a gente. Aí ele disse: eu irei. 2 movimentos aqui que você precisa. Olha aqui para mim. Quantos movimentos? 2. Primeiro, movimento de Deus, que é o movimento de Joquebede, que é o movimento de Eliseu. Antes de Deus te projetar, Deus te esconde. Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus? Quando Ele te escondeu. Porque Deus, antes de projetar, Ele faz isso aqui com você. Pega o Davi, joga na caverna de Adulão, esconde ele. Pega Moisés e coloca dentro de um cestinho, esconde ele. Deixa dentro de casa 3 meses guardadinho. Joquebede, quando ela vê que o Moisés está crescendo, o que ela faz? Ela coloca o menino no Nilo e diz: ó, porque Joquebede sabe esconder e também sabe projetar. Quando você, olha aqui para mim, quando você esconde e não projeta, você aborta. Quando você projeta sem esconder, você torna precoce. Eu vou repetir: tudo que você esconde sem projetar, você aborta. E tudo que você projeta sem esconder, você torna precoce. É por isso que esses 2 movimentos são importantes. São movimentos de amadurecimento. Deus te esconde, te amadurece e depois faz o quê? Projeta. Eliseu escondeu os meninos dentro da escola, mas quando os meninos quiseram crescer, ele falou: ó, vai. O que eu aprendo com isso, pastor Júlio? Que Deus nos esconde para tratar com a gente. E o momento de esconderijo é um momento de confronto. Olha aqui, não tem promessa sem confronto. Não tem crescimento. Você sabe qual é o problema dessa geração aqui? Entre vários, que não gosta de confronto.
Pastor, dá uma palavrinha forte, ele vai para outra igreja. Lá na outra igreja ele ouve uma palavrinha forte, ele vai para outra. Não sabe entender liderança. Olha aqui, se você está congregando num lugar que o seu líder não te confronta, você não tem líder. Se você não tem amigo que te confronta, você não tem amigo, você tem cúmplice. Você tem bajulador. Porque amigo de verdade te confronta. Quem te ama te confronta. Quando eu saí da faculdade, do seminário, eu estava insuportável. Meu irmão, quem era Calvino perto de mim? Não, você não faz ideia. Eu não tinha escrevido como Lutero as 95 teses, eu tinha escrevido 120, de tanto que eu tinha conhecimento. Aí eu sento do lado do meu pai no culto. Aí o irmão Manuel vai dar uma palavra na igreja. O irmão Manuel é aquele irmãozinho de cabelo branco, aquele irmão. Aí ele dá uma palavra, ele lê um texto e vaga no texto. Eu critiquei toda a palavra dele. Aí meu pai disse assim: dá um pulinho lá em casa durante a semana para nós trocar uma ideia. Falei, vou. Fui tomar um chimarrão com meu pai, sentei com meu pai. E tá eu tomando chimarrão com ele, ele falou assim: filho, vou te dar uma palavra, vou te confrontar, para que você cresça, e porque eu te amo. Filho, se a sua teologia não serve para ouvir as pessoas mais humildes da igreja, pega a sua teologia e joga no lixo, porque ela não serve para nada. Porque todo conhecimento, todo relacionamento que nós temos com Deus faz a gente, nos torna mais humilde. Tem gente que não tem paciência com os irmãos de mais idade na igreja, porque ele é o cara da tecnologia. E aí o que o irmão tem de vida, aí meu pai olhou para mim e falou assim: o que o irmão Manuel tem de vida, você não tem de ministério. Você chegou agora, baixa a bola. Irmãos, eu fui descendo na cadeira assim. E eu agradeço meu pai até hoje por essa palavra, porque essa palavra me posicionou. Quer tomar posse da promessa? Olha aqui para mim. Quer viver as promessas de Deus? Poderia estar pregando aqui outro tipo de mensagem. Eu briguei com Deus agora à tarde, querendo fugir dessa palavra, querendo pregar algo aqui para você. Mas olha aqui para mim. Quer que Deus cumpra a promessa na sua vida? Se você não tem alguém que te confronta, paga alguém para te confrontar. Tira do bolso, faz um pix. Porque olha aqui, promessas não morrem por calúnia, promessas morrem por elogio. Estou pregando outra coisa aqui. Promessas não morrem por perseguição e crítica. Promessas morrem por bajulação. Não porque você pregou demais, porque você, olha aqui para mim, se todas as vezes que você descer do púlpito e o seu coração se alimentar pelo seu ego, pelo seu orgulho, o diabo vai usar a boca das pessoas para tornar esse orgulho ainda maior, para dizer para você: você é o cara. E às vezes a gente nem chegou naquele lugar. Tem gente que nem chegou, e Deus está dizendo, Deus limitou ele. Ele falou assim: eu vou limitar a promessa, porque se eu te levar para cá, você não dá conta. E eu vou dizer, eu preciso te confrontar, irmão. Não tem problema se eu não pregar mais aqui, não tem problema. Eu sou profeta de Deus aqui essa noite, essa tarde. Com Deus você não entra ganhando, é com Satanás que você entra. Com o diabo é: tudo isso te darei. Com Deus, tire a sandália dos teus pés, porque aqui esse nível você tem que se humilhar. Com o diabo é: tudo isso te darei, fama, sucesso. Agora com Deus não, tire as sandálias, porque o nível que você vai viver agora te torna mais dependente, te faz ser menor. E no meu reino, o maior é o que serve. Vou encerrar. Já apareceu a palavra fim lá. Quem quer que eu encerre, diga amém. Crente gosta de apanhar, irmão. É incrível.
Incrível. Incrível. Mas olha aqui para mim. Deus vai te confrontar. E a pessoa que mais me confronta chama-se Espírito Santo de Deus. Agora, segundo, para encerrar de fato agora, não tem como viver as promessas de Deus sem descer para o Jordão, para que o velho morra. Vou repetir. Promessas de Deus tem a ver com morte de coisas velhas. E eu vou provar para você que você tem dificuldade de deixar as coisas velhas. Olha aqui, presta bem atenção. Eu já baixei, eu já fechei a Bíblia. Eu estou dentro de casa. Aí, Leandro, minha esposa pega uma sacola enorme e está tirando coisa do meu guarda-roupa. E eu sou campeão, papai está tratando de encher meu guarda-roupa de coisa. Eu contei ontem para o Pedro esse testemunho. Meu guarda-roupa virado em coisas velhas. Aí eu entro dentro do quarto, minha esposa está com uma sacola, colocando meus ternos, risca de giz, lencinho vermelho, meu sapato de varão, parece que eu nunca usei, sapato de 3 cores, de pregador pentecostal. E minha esposa está jogando tudo dentro da sacola. Eu falei, ei, oi, psh, tá maluca? Minha esposa olhou para mim com o dedão de profetisa e disse assim: Deus mandou tirar tudo que é velho, porque Ele vai trazer coisas novas. Ela falou assim, ó, o ciclo, ó. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Cada vez que eu via ela tirando uma peça, aqui dentro mexia. Porque pensa num apego. Falei, não vou nem ficar aqui, vou para a sala, tá doendo demais. Sentei na sala, falei, ô Senhor, se é Tu mesmo que está fazendo esse movimento, fala comigo. E o papai disse assim para mim, sabe por que eu não mando coisa nova? Porque não tem espaço. Vou repetir, olha aqui. Andar com Deus, vivendo promessa, é praticar a arte do desapego. Deus não quer você apegado com coisa nova. Aí esse tipo de crente que guarda coisa velha, é você mesmo, camarada, que tem quartinho da ferramenta em casa com cimento empedrado, dizendo, não, eu vou usar. Nunca usa. Aquela roupa velha que você diz, aquela roupa que você não usa há 10 anos, a hora de usar vai chegar. Nunca chega. Tem roupa, olha aqui, tem roupa que a gente não usa, mas a gente gosta de ver ela ali. Tá aqui, ó, 10 anos mofando, e Deus retém a bênção, as promessas, ó. Para, aí vem para a igreja. Eu quero viver. Aí Deus olha, o quê? Eu quero viver algo. E papai está dizendo, eu estou há 10 anos te chamando para viver algo novo, mas você não desapega. Eu estou há 20 anos, e olha aqui para mim, eu vou te dizer para mexer com você. Se tem ajuntamento de coisa velha aqui, é porque aqui virou um ajuntamento de coisas velhas. Seu coração reflete até o seu guarda-roupa. Seu coração reflete até o quartinho da bagunça que você tem lá. Aí vem para a igreja e diz, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, aonde? Vai viver nunca, porque eu não derramo vinho novo. Irmãos, olha aqui para mim. Está vendo a roupa que eu estou usando aqui? Tudo. Não gastei R$1. Porque Deus me deu. Porque quando você tira o que é velho, Deus começa a liberar o novo. Eu quero que você pense, quer viver as promessas de Deus? O que é velho? Anota. O que é velho que precisa sair da sua vida?
você sabe que Deus tem uma porção nova. Mas a questão não é você saber que Deus tem algo novo. A questão é, você está pronto para desapegar do velho? Se desapegar do velho homem, dos velhos hábitos, das velhas práticas. Porque Golias, olha aqui para mim, olha aqui para mim, Golias é um novo. E quando Deus quer mudar o ciclo, Ele coloca você dentro de uma grande batalha. Golias não é promoção só, Golias é mudança de ciclo. Existe um Davi que entra nessa guerra de um jeito e sai dela transformado. Porque ele entra nessa guerra com uma funda, mas sai dela com uma espada. E se Davi ficasse aqui, ó, porque tem crente que é assim, vem para a conferência e gira a funda, ó, pau na testa do gigante da pornografia. O gigante cai, aí ele fica com a funda na mão. Aí na segunda-feira acabou a conferência, o gigante levanta de novo. E ele vai lutando com o gigante, porque a funda não matou o gigante. A pedra que estava na funda não matou Golias, ela derrubou. O que matou Golias foi uma espada. Desapega da funda, porque o ciclo agora é de espada. Eu venho com uma palavra de Deus e agora eu fecho ela. Eu venho com uma palavra de Deus para a sua vida para dizer: desapega da velha funda, porque eu tenho uma espada. Fique de pé. Olha aqui para mim. Para de viver em conferência, derrubando o gigante. Chegou a hora de arrancar a cabeça. Chegou a hora de dizer: esse gigante nunca mais. Davi, quando acertou a pedra que cantou na cabeça de Golias, Davi correu, subiu no peito de Golias, arrancou a espada. E a espada não era dele, a espada era de Golias. Porque Deus coloca você dentro de uma batalha, porque é dentro da batalha que Ele tem uma arma reservada para você. Olha aqui, eu encerro de fato. Mas antes eu quero orar por alguém aqui. Eu sei que se eu chamar o que eu preciso chamar aqui, vai lotar aqui na frente. Mas eu quero convidar alguém que entrou aqui e sente que precisa de uma mudança de vida, uma mudança de história. Você entrou nessa conferência profética daquele jeito, mas Deus está te chamando para uma novidade de vida. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente? Que eu vou orar por você. Deus está te chamando para uma novidade de vida. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para um novo tempo. Mudança no seu guarda-roupa, mudança na cozinha da sua casa, mas eu profetizo mudança dentro de você. Há uma roupa nova, vestes novas descendo sobre você essa tarde. Há uma nova aliança. Há uma nova sandália para você andar diferente a partir de agora. Desce um vinho novo sobre você. Desce um vinho novo sobre você. A promessa está de pé. Meu Deus vai fazer. Receba. Infinitamente mais. Quem tem língua estranha, fala. Quem é adorador? Infinitamente mais. O meu Deus vai fazer.
Deus proverá. Quando a gente faria falta, Ele vai quando prover. as minhas forças se esgotar, Receba, Deus receba, provê. receba o novo. Deus provê. Receba. Mesmo cego me faz se enxergar. Chora pra cá, abraço falho me faz andar. Sobre Deus proverá. Deus proverá. As minhas forças se esgotar, Deus proverá. Feche seus olhos. Nós estamos no ambiente profético. É uma conferência profética e tudo que é liberado nessa conferência é sentença para a sua vida. Feche os seus olhos e levante as suas mãos. Eu falei aqui e vou profetizar. A Boas Novas Church está vivendo uma mudança de ciclo. Há uma transição acontecendo nesses dias nessa igreja. Deus está dizendo que algumas coisas vai sair da programação da Boas Novas. E novas programações virão do céu. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. E Deus está dizendo que quem estiver nesse ambiente vai crescer. Quem estiver nesse ambiente vai crescer. Há um tempo de entendimento. O diabo não vai tocar no que Deus te deu. O diabo não vai tocar nas promessas que Deus te fez. Deixando o que para trás fica, nós avançamos. O velho homem morre. O passado fica para trás. E o novo de Deus chega para a sua vida. Se você crê, recebe. Se você crê, adora. Se você crê, exalta. Receba. Receba. O meu Deus vai